No estúdio do AU, a presença hoje do Márcio Pires, que é diretor executivo do Hospital Santa Terezinha, Fundação Hospitalar Santa Terezinha, e também da Camila Constanzi Amaral, que é diretora administrativa. Bem-vindos, e o assunto não poderia ser diferente. São as condições das atividades do nosso hospital regional, podemos chamar assim, né, Márcio? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Júlio. É uma honra estarmos aqui, agradecemos pelo convite, para trazermos um pouco do dia a dia do Santa, as nossas ações que estão sendo desenvolvidas. E sim, o Hospital Santa Terezinha, ele é um hospital regional de fato, né? Temos aí na nossa abrangência os 33 municípios da AMAL, que são na média e alta complexidade. E também na alta complexidade, especificamente na alta, alguns municípios da região aí de Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, que é na área da oncologia, né, da UNACOM. É muito comum se avistar ambulâncias, né, desses municípios mais distantes, como falou o doutor Frederico Westphalen e companhia, né? Tem se falado muito, Márcio e Camila, na ampliação das atividades dos pequenos hospitais de alguns municípios que tem aqui na nossa região. Nós temos pequenos hospitais, ou hospitais menores, como se pode chamar. Tem Campinas, tem Jacutinga, tem Gaurama, Marcelino, Viadutos, Aratiba, enfim, Getúlio Vargas, né? Que são hospitais que não são de referência como é o nosso Hospital Regional Santa Terezinha. Melhorando, aumentando os atendimentos nessas cidades por esses pequenos hospitais, vai desafogar o nosso Santa, né? Sim, hoje, Júlio, são hospitais que têm uma capacidade resolutiva, né? A gente sabe que sim, principalmente naqueles casos de internação clínica, né? Que não são casos de cirurgias, procedimentos mais complexos. Então, assim, esses hospitais tendo a possibilidade de atender pacientes nos seus municípios e nas micro-regiões também, desafogam, né, o atendimento do Santa, e com isso nós podemos atender aqueles casos de maior complexidade. Hoje, em média, assim, o Santa faz 1.000 internações por mês. Dessas 1.000 internações, 40% em média são pacientes clínicos que poderiam, um certo quantitativo, serem atendidos em seus municípios. Camila, você que é diretora administrativa do nosso Santa, vai melhorar na sua área também? Vai ficar mais fácil? Nós vamos conseguir melhorar a qualidade num todo daquilo que está sendo feito atualmente? Acho que é importante ressaltar, né, Júlio, aqui, como muito bem dito por ti, o hospital é regional, ele já não atende há muito tempo só a população aqui do município de Erechim. Vamos pensar também na questão dos municípios, né? A gente sabe que esse trânsito do paciente do município de origem aqui para Erechim também representa custos para os municípios, né? Então, o HPP, o Hospital de Pequeno Porte, ele representa um ganho para a comunidade local do município onde esse hospital fica, para o município em termos de redução do custo com transferência de paciente, e para nós que temos o hospital de maior porte, que é referência para todos esses outros estabelecimentos, e para os municípios que não têm hospitais no seu território, o que facilita muito é o fluxo, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande na gestão dos leitos do hospital, porque nós temos uma capacidade instalada que há muitos anos não é ampliada. Nós tivemos um ganho de leitos de UTI adulto, agora recente, uma previsão de ampliação dos leitos para UTI pediátrica, porém, os leitos clínicos, os pós-operatórios, esses se mantêm estáveis ao longo do tempo. Então, a gente percebe que a demanda aumenta e nós acabamos enfrentando filas de espera, dificuldade, às vezes, em conseguir subir um paciente da observação para o andar, por falta desse fluxo mais agilizado dos leitos. No momento que a gente consegue que o paciente do interior consiga permanecer no seu município, principalmente aqueles que têm um cuidado mais prolongado, que vão permanecer um tempo maior internados, é um leito que fica vago para que o hospital consiga dar uma maior fluidez para esse paciente que já está ali dentro do hospital e que precisa se instalar da melhor forma. Deixa eu ver se eu entendo, Camila. Por exemplo,
o aproveitamento da capacidade total, por exemplo, dos blocos cirúrgicos. Uma é você ter 20 blocos cirúrgicos para você fazer cirurgia dia e noite, mas tem que ter espaço para internar esses pacientes, né? Exato. Na realidade, a gente pensa muito, a gente recebe muitos questionamentos sobre fila de espera cirúrgica, né? O bloco tem um volume grande de cirurgias, já faz um volume alto de procedimentos cirúrgicos todos os meses, mas a gente precisa entender que boa parte desses procedimentos demanda um período de internação, né? Normalmente o paciente vai internar ali no dia do procedimento ou no dia anterior e vai permanecer em média 3, 4 dias internado. Pacientes clínicos, então, esse tempo se estende ainda mais. Um paciente de UTI, ele não dá alta da UTI e vai para casa. Ele dá alta da UTI e permanece em leito clínico por mais algum tempo até que ele possa, de fato, receber a alta. Então, o gargalo hoje, principal, é esse, nós conseguirmos dar vazão à demanda que existe, reprimida, principalmente cirúrgica, e para esses pacientes que vão vir, por exemplo, para a nossa UTI pediátrica. Eu preciso ter leito para, se eles saírem da UTI pediátrica, eles poderem permanecer mais um tempo com assistência até que possam receber a alta. Então, hoje o leito hospitalar é a nossa maior carência, né? Nós conseguimos sanar com muito auxílio de emenda parlamentar, de recursos do Estado, a demanda das UTIs, a demanda do bloco cirúrgico alguns anos atrás, mas os leitos de internação continuam sendo o que nos restringe mais hoje, né? Márcio, a gente observou que de um tempo para cá pararam as reclamações que eram muito frequentes em relação ao atendimento do serviço de pronto-socorro, por exemplo, né? Sim. Essa ampliação que aconteceu, essas melhorias que aconteceram, é resultado disso? Também, Júlio, né? Nós tivemos um investimento de 3,5 milhões de reais aí no pronto-socorro, que foi a reforma e ampliação também do setor, né? Mas também nós tivemos o acréscimo de mais um médico plantonista. Hoje nós temos, na verdade, um reforço, nós temos um médico 24 horas e um reforço que vai das 8 da manhã até a meia-noite, que são os horários de pico, né? Que tem Esse mais reforço que você diz é... Dois médicos né? plantonistas atendendo. Claro, também tivemos um reforço da equipe assistencial, né? Para dar esse suporte. Então, assim, a gente sabe, embora, né? A gente tem cálculos que mostram que 85% dos nossos atendimentos não são urgência e emergência de pronto-socorro, são mais atendimentos de atenção básica. Porém, o hospital sempre está de portas abertas, atende da melhor forma possível. Então, a gente pede também para a comunidade aqui, né, que procure o pronto-socorro realmente quando tem a necessidade de pronto-socorro, né, porque todos os pacientes têm a sua unidade básica. Então, dentro do possível, procurem antes a unidade básica e depois, em última situação, sim, o pronto-socorro. A UPA tem ajudado bastante também. Com certeza. Até por ser próximo ao hospital, né, eles têm um atendimento lá 12 horas por dia. Mas a gente viu em períodos aí, principalmente no período pandêmico, né, que mesmo a UPA e o hospital, às vezes, né, o atendimento se tornava mais moroso pela quantidade de pessoas que precisavam do serviço. Voltando ainda, Camila e Márcio, voltando ainda à questão dos pequenos hospitais da região, o que vai ser possível esses pequenos hospitais tratar? Que tipo de pacientes, de situação que vai ficar nos municípios que hoje está vindo parar no Santa, todos eles? Vai depender muito da capacidade resolutiva de cada um desses estabelecimentos, porque entre eles também têm suas particularidades, né? Não são todos iguais em tamanho, em complexidade, mas nós temos um entendimento de que o que vai aliviar para o Hospital Santa Terezinha são os pacientes de cuidados mais básicos, né? Que não demandem uma complexidade profissional ou tecnológica mais específica como nós temos aqui. Então, aquele paciente, por exemplo, que está fazendo um tratamento com um antibiótico, que só vai fazer esse tratamento durante um período X de tempo e vai ter a alta, que não tem uma complexidade maior, pode ser tratado no seu município. Dependendo do hospital, algumas cirurgias de menor porte podem ser feitas no próprio hospital, então nos ajuda também a dar vazão para as nossas filas de espera de cirurgias mais complexas, né?
porque vão ocupar, hoje pensamos assim, uma cirurgia de pequeno porte vai ocupar a mesma sala que eu poderia fazer uma cirurgia um pouco maior com mais complexidade. Eu preciso atender os dois hoje. O Hospital Santa Terezinha precisa suprir a demanda das duas coisas. A gente sabe que os municípios têm se especializado mais, eles têm buscado investir nos hospitais menores da região até para capacitar, para conseguir resolver o problema da sua população o máximo possível dentro do seu território, para evitar o deslocamento, para facilitar também para o familiar que fica como acompanhante, né? Porque a gente não pode esquecer que esse doente tem o seu familiar que vai lhe acompanhar, né? Se fica ali dentro do município, também facilita. Mas com relação à resolutividade, vai depender muito do que cada hospital tem capacidade de fazer. Né? Tem aqueles que vão dar um cuidado mais clínico, outros que já conseguem avançar um pouco para a parte cirúrgica. Tudo vai depender da estrutura que cada um desses hospitais tiver, né? Inclusive de recursos humanos, né? Os profissionais, né? Porque é necessário, por menor que seja uma estrutura hospitalar, tem que ter no mínimo 2 médicos, porque um médico, às vezes, quem tem um médico só em algum momento pode não ter nenhum, né? E aí precisa um quadro de enfermagem, de auxiliares, tem uma estrutura de recursos humanos necessária. Né? São recursos humanos e tecnológicos, né? De equipamentos necessários, até por força de vigilância sanitária, às vezes, que tem que ser cumprido. Né? Então... tem normas que precisam ser cumpridas na sua íntegra, senão não tem como funcionar uma instituição dessas, né? Hoje, qual é o quadro clínico do hospital? Hoje nós temos em torno de 230 médicos, profissionais médicos, né? 230 no nosso corpo clínico. Funcionários, o nosso corpo funcional de técnicos de enfermagem, administrativos, enfermeiros, em torno de 650. Nossa, então nós temos quase 1.000 profissionais diretamente ligados. Diretamente. O nosso número de atendimentos diários gira em torno de 3.000 atendimentos, entre urgência e emergência, eletivos, internações. Então, o atendimento, a demanda é muito grande realmente, porque é a região inteira. Né? Olha só, são números que chamam a atenção. Não sei se nós temos aqui alguma indústria com esse número, né, de pessoas diretamente ligadas à atividade, né? O Hospital Santa Terezinha é considerado de alta complexidade. Sim, nós temos não só a área oncológica, né, mas tem cirurgia vascular, hemodiálise, traumato-ortopedia. Então tem outras especialidades também que são de alta complexidade, né? E que isso tudo realmente traz uma resolutividade maior e, consequentemente, maior investimento também, né? Para que a gente consiga manter esses serviços. Vocês que estão mais próximos e acompanham o dia a dia, qual é a evolução que está tendo? A previsão é de que nesse ano se concretize o início das atividades desses pequenos hospitais? Olha, a gente tem acompanhado, conversado com alguns hospitais também, esperamos que sim, porque depende do quê? Depende de um financiamento e cada vez mais com os municípios e também com o Estado, né? Porque dentro do Estado tem o programa Assistir e o programa Avançar. O Avançar é mais para investimentos, equipamentos e obras, e o Assistir é a questão do financiamento, do custeio. Então a gente sabe, a gente tem acompanhado que existe um grupo de trabalho desses pequenos hospitais que está pleiteando, junto ao governo do Estado, este financiamento. Porque, como a gente falou aqui, é necessário o investimento em recursos humanos, tecnológicos, mas para isso precisa o recurso. Então, acreditamos que sim, que terão avanços, né, neste ano e, como a gente já falou aqui, vai auxiliar não só os municípios, esses hospitais, mas o Santa e a região como um todo. Né? Exato. Que se concretize, mas precisa ser definitivo, né? Definitivo. Porque daqui a pouco, no ano que vem, falta orçamento no governo do Estado e aí... Tem que ser uma política pública, né, Júlio? Uma política pública... consolidada, enfim, que dê manutenção para o serviço. Permanente, né? Com certeza. E o Hospital Santa Terezinha, que historicamente não recebe aquele tratamento que precisava, né, no lado financeiro por parte do governo do Estado,
tem chances de esse ano se concretizar aquela melhoria no convênio com o Estado, receber mais verba ou aquilo que seria de direito, né? Sim, acreditamos que sim. Já abrimos uma conversação com a secretária de Estado ainda no mandato anterior, né? Apresentamos um estudo. A Camila foi muito hábil aí na execução desse trabalho e nós analisamos isso junto com o prefeito também e foi levado à secretária de Saúde. Hoje o Santa Terezinha é o segundo maior hospital do estado em produção, hospital com mais de 100 leitos. Então nós produzimos muito e nós somos praticamente 100% SUS. Embora o hospital possa atender convênios e particulares, nós temos essa prerrogativa, mas nós absorvemos a demanda do SUS pela necessidade, pela demanda. Então entendemos que por ser um hospital praticamente 100% SUS, nós merecemos um tratamento diferenciado. Não só nós, como outros hospitais que assim trabalham também. Porque existem critérios para o incentivo que o Estado nos paga. Critérios iguais para todos os hospitais, mas é diferente um hospital filantrópico que tem uma outra fonte de receita do que um hospital que atende só SUS. É diferente. Camila, que números, por exemplo, você levou para a Secretaria de Estado da Saúde? O que o hospital recebe hoje, sim, no seu cômputo geral, e o que seria o ideal, o necessário? Certo, na realidade acho que é importante a gente contextualizar, né, Júlio, como nós chegamos até aqui, porque como você mesmo levantou, nós tivemos um período histórico ali que existiu uma queixa justa por parte do hospital com relação a esse tratamento desigual que existia entre as instituições hospitalares. Então, isso é um mérito do governo do estado, que nessa última gestão conseguiu trazer critérios objetivos para os seus programas de incentivo. Então, hoje, não existe alguém que não produza receber por aquilo que não faz. Então, de certa forma, a equidade já foi alcançada. A justiça, né? Está sendo feita. Exato. Então, hoje a gente sabe que os incentivos estaduais estão distribuídos de uma forma objetiva, o critério é claro, é transparente, qualquer cidadão consegue visualizar quem recebe, quanto recebe, se está atingindo a meta que o programa instituiu para ser atingida. Então, o programa Assistir ele veio para isso, para trazer objetividade para o programa de incentivos estaduais, né? Que números nós levamos, então, a conhecimento do Estado? Nós estruturamos um estudo voltado aos nossos custos e um comparativo de quanto nós recebemos hoje em remuneração da tabela do SUS, do incentivo estadual, do complemento que os municípios aqui da MAU fazem para o hospital, que é essencial, né? Sem esse complemento a nossa situação financeira seria muito mais grave do que ela já é. Em resumo, nós temos um déficit atual de em torno de R$1 milhão mês. Em sendo aprovado o piso da enfermagem, para que seja procedido o pagamento, mas não havendo uma sinalização de uma receita nova para essa despesa nova, que é uma despesa que não era prevista no orçamento de nenhum hospital, não é exclusividade do Santa, né? Esse déficit dobra praticamente. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Nós projetamos o estudo com a situação do piso e sem a situação do piso, mas para levar para a Secretaria de Saúde do Estado essa dificuldade que o Márcio colocou. Nós não temos estrutura e nem condições de dividir a nossa produção e ampliar a oferta do serviço para o privado, para o convênio. Então, nós somos públicos, a nossa essência é atender o SUS. O que nós precisamos, então, e é uma coisa que nós sugerimos ao Estado, é que seja feita a avaliação da possibilidade de colocar um olhar diferenciado para o hospital que é público, né? Que ele tira a sua receita 100% do financiamento público, do SUS. Porque nós pegarmos um hospital filantrópico que é prestador de serviço para o SUS, ele cumpre o percentual legal que ele tem que cumprir de oferta para o SUS para receber seus incentivos fiscais, para ter os seus SEBAs, que é para conseguir ter alguns benefícios de isenções, de encargos, enfim, que seriam pagos se ele não tivesse essa prestação de serviços para o SUS. No caso do hospital público, não, né? Nós atendemos a integralidade do serviço para o SUS,
E nós não temos outra fonte de receita que não seja ou a tabela do SUS ou o recurso que o Estado nos manda. A região já inovou trazendo uma complementação municipal, né? Em outras regiões a gente sabe que não existe esse suporte dos municípios. Então aqui a região da AMAL abraçou realmente a causa, entendeu a necessidade e anualmente sempre renova seus contratos e faz essa coparticipação que hoje ajuda a amortecer um pouco dessa dificuldade. Mas nós vemos como 2 pontos principais, vamos dizer 3, né, Márcio? Um é o nosso dever de casa. O que a gente pode fazer para reduzir o nosso custo, o desperdício, para deixar a nossa equipe mais produtiva, né, para conseguir extrair mais com o recurso que nós temos hoje. Segundo ponto, essa questão do Estado, avaliar a possibilidade de ajustar um incentivo diferenciado para os hospitais públicos ou melhorar um pouquinho a remuneração de quem é 100% voltado ao atendimento do SUS. E a mais, que teria um impacto maior, não só para o Hospital Santa Terezinha, mas para todos os prestadores do SUS, que seria a revisão da tabela, né? Porque ela é responsável pelo cálculo do nosso contrato com o Estado. Então, de certa forma, também é injusto nós colocarmos todo o peso do financiamento da saúde no Estado. Ele é tripartite, né? Sim. A gente vê o Estado tentando cumprir seu papel de melhorar a sua política de incentivos, de trazer uma justiça maior para a distribuição do recurso. Na região da AMAL, a gente vê os municípios fazendo além do que outros municípios fazem, em coparticipar esses atendimentos, mas a gente também enxerga que a União precisa, de certa forma, agir nesse sentido, né? Historicamente, a tabela do SUS nunca chegou àquilo que poderia ser o ideal, ao menos para empatar receita e despesa, né? Eu ouso dizer, Júlio, que em alguns casos, e na grande maioria, a tabela do SUS é simbólica. Ela não representa nem metade do valor que tem o custo de um procedimento, de um atendimento. O que é hoje o valor de uma AIH? Existem vários valores, mas em média, a nossa IH hoje, ela está em torno de R$900. E o custo? Média. E o custo? O custo é 3 vezes mais. É 3 vezes mais, no mínimo. Né? Então, se você pegar procedimentos de menor complexidade, uma consulta médica, R$10, R$11, então é impossível, né? É impossível de você manter um serviço só pela tabela do SUS. Só tem que dar um déficit aí de 1 milhão por mês, né? 12 milhões por ano. E da onde que sai esse dinheiro? Tem que sair. O maior contribuinte tem sido o município de Erechim. A Câmara de Vereadores, em alguns momentos, tem que socorrer, né? Sim. Olha, nós temos tido a parceria Câmara de Vereadores, a todos os municípios, né, que têm a sua coparticipação, inclusive Erechim faz a compra de serviço, Câmara de Vereadores, emendas parlamentares, então isso também nos preocupa. Então esse ano, por que a Camila fala que duplica o déficit? Porque é um ano de início de governo, então provavelmente teremos pouca entrada de recursos de emendas parlamentares. Hoje qualquer investimento que o hospital faça, qualquer um, dependemos de recurso extra. Nosso recurso operacional da prestação do serviço é insuficiente para o custeio, quem dirá para investimento. Então, assim, quem tem nos socorrido é o município de Erechim. Agora, final do ano, nós precisamos buscar junto à Prefeitura Municipal 5 milhões de reais para conseguir honrar com fornecedores e prestadores de serviço. Isso foi o recurso livre do município, não foi compra de serviço. Então, também nos deixa incomodado isso, porque, né, o hospital tem que ser autossuficiente. O Santa tem filantropia? Não, nós somos essencialmente públicos, né? Estamos buscando agora o SEBAS, que é o Certificado de Assistência Social, né? Que é o mesmo documento que tem os hospitais filantrópicos. Por quê? Porque entendemos que nos possibilita a captação de recursos. Por exemplo, doação de imposto de renda das empresas, né? Apresentação de projeto para empresas para esse tipo de investimento. Então, a gente está buscando esse documento justamente para isso. Você consegue com mais facilidade, você e a Camila, explicar para o nosso público o que é um hospital ter e não ter filantropia? Por ser a filantropia, na verdade,
te traz a isenção de impostos, né? A isenção de impostos, que na verdade o Santa já tem por sua natureza pública, então isso não mudaria nada, mas nos auxilia na captação de recursos. De recursos, né? Sim. Que o SEBAS vai resolver. Vai resolver. E isso tem um prazo mais ou menos, uma expectativa ao menos? É um processo moroso, né? Muito burocrático. Isso já foi encaminhada a documentação para o Ministério da Saúde. A nossa esperança é que até a metade do ano tenhamos esse documento. Mas, claro, isso é uma esperança nossa, dependemos talvez até de força política, né? Para que isso também aconteça. Quanto por cento vem dos municípios da região daquilo que é a receita do Santa hoje, mais ou menos? Só para se ter uma ideia. Deixa eu fazer uma continha por alto, assim, para me recordar dos 8%. valores, mas acho que em torno de 8, né? 8%? Isso. Compra de serviço, né? Sim. Compra de serviço. Olha só. O ideal seria, no mínimo, que acima de... É que assim, a gente entende que os municípios também, Sim. né, têm as suas responsabilidades, principalmente na atenção básica. Então, a atenção Porque secundária... no próprio município eles também têm uma estrutura que tem um custo, né? Também tem, com certeza. Então, a gente entende que já esse auxílio, ele não é suficiente financeiramente, mas é o que eles podem nos ajudar e, com certeza, sem esse auxílio, como a Camila já falou, o hospital não estaria de pé e não seria o hospital regional que é hoje. Exato. Olha só. Tá certo, então. Para nós finalizar, Márcio e Camila, o que se espera de 2023, no geral, para a instituição? Assim, o desafio financeiro, esse é o principal, é o que mais nos preocupa, é o que mais nos tira o sono. Porém, temos notícias boas, né? A gente provavelmente não, com certeza até final do ano entregará UTI pediátrica. O município de Erechim não tem UTI pediátrica desde 2015, então isso é um avanço para a região, para o município e para a região. Hoje é uma dificuldade tremenda quando você precisa encaminhar algum paciente pediátrico que precisa de UTI. Não se consegue leito no estado, então é complicado, faltam leitos. Teremos a entrega do centro de parto normal, provavelmente agora até metade deste ano. Então é uma área totalmente nova, com toda a humanização e conforto para as mães. É um conceito diferente, né? Teremos lá musicoterapia, cromoterapia, aromaterapia. Então é uma área totalmente conceitual. Temos algumas obras que provavelmente iniciarão este ano, mas não conseguiremos entregar em função de projetos que ainda estão em andamento e também uma obra grande que é a questão do serviço de nutrição e dietética do hospital e o laboratório. Hoje o nosso laboratório atende toda a região, todas as unidades básicas do município de Erechim, então temos um volume muito grande de exames, em torno de 60 mil exames por mês nós fizemos no nosso laboratório, porém a estrutura não acompanha toda a demanda, então tem obras grandes aí. Equipamentos para UTI, a nossa previsão é um investimento de 13 milhões para esse ano. 13 investimento entre obras e equipamentos. Claro, são recursos carimbados, né, que a maioria deles já estão na conta do hospital, grande parte do governo do estado. Então é isso, a gente consegue ter esses investimentos, mas nos preocupa muito o custeio. O custeio, então... essa questão que a gente está buscando com o Estado. Teremos uma renegociação com os municípios agora em março, né, para que a gente consiga manter os convênios com eles e, obviamente, também reajustar. E é isso, né? A gente entende que, embora tenhamos várias dificuldades, o hospital sempre evoluiu. Ano a ano temos apresentado evolução e temos boas perspectivas aí não para esse ano, mas para os próximos anos também. E até 3, 4 anos atrás a gente recebia um número considerável de apelos da população, reclamações e tal, e isso sumiu. E a imprensa normalmente, né, o reflexo do trabalho de vocês acaba parando sempre na imprensa. E a gente observou e vem observando que mudou essa relação toda
do hospital com a sociedade, com a comunidade regional. Me parece que a relação também, a Camila acho que pode falar sobre isso, a relação do hospital com o corpo clínico, com os seus colaboradores, melhorou muito, se qualificou. Eu tenho essa impressão, não sei se estou certo ou não. Eu entendo que o nosso esforço diário, né, Júlia, a gente bate muito nessa tecla quando a gente senta para conversar com a nossa equipe, de trazer todo mundo para o mesmo barco, né, de entender que o Hospital Santa Terezinha, ele é maior do que todos nós, né? Nós estamos ali hoje, vamos passar, outras pessoas virão, outras já passaram, cada um contribuiu da sua forma, tenta contribuir da melhor forma, mas o que a gente precisa é disso, né? É conseguir que a equipe toda trabalhe junto, né? Que a gente não tenha uma divisão de turnos, de setores. Sim. Claro, a gente precisa ter isso administrativamente para ter suas devidas alçadas, enfim, mas a gente precisa que a coisa funcione. O objetivo é um só, né? De uma única forma, né? Qual que é o nosso objetivo lá no final? É o paciente bem atendido, com a sua saúde bem cuidada, seu problema resolvido. Sem vaidade, né? Não interessa quem fez, interessa que funcionou. Então, eu acho que a gente vem trabalhando muito nesse sentido, de fazer as pessoas entenderem o real valor do trabalho delas, né? Porque a gente é servidor público, né? No momento em que você vira servidor público, o próprio nome já diz. O teu papel é servir a população, né? Nós estamos lá como funcionários da população de Erechim e da região. É uma missão bem... É uma missão, então nós precisamos cumprir isso com mais do que só o nosso esforço da tarefa pontual que nós temos que executar. Eu sempre digo que a gente tem um diferencial muito grande de outras empresas, né? Se você pega uma indústria, o comércio, outros tipos de serviço, o objetivo do trabalho é diferente, né? Ali o nosso objetivo é uma vida, é uma pessoa, é uma família, e isso a gente tem que ter em mente o tempo todo, desde que o paciente chega até o momento em que ele dá alta. No momento que a gente colocou ele lá dentro do hospital, ele é responsabilidade nossa, da equipe do hospital, né? Não de um setor específico, ou só do médico, só da enfermeira. Ele é responsabilidade de todos nós. Então, entendo que se nós estamos crescendo nisso, é sinal de que realmente essa insistência que já vem acontecendo há um bom tempo, para que as pessoas, de fato, deem as mãos para fazer o hospital ter um resultado melhor, porque o financeiro é obrigação minha, do Márcio, correr atrás, né? Agora, a parte de humanização, de atender o paciente, aí todo mundo pode contribuir, né? Não somos só quem está na gestão que faz isso, muito pelo contrário, né? Quem tem contato direto com o paciente não somos nós. Quem tem contato direto com o paciente é quem está na ponta. Então, são essas pessoas que fazem a diferença para que o hospital funcione bem. Então, acho que isso que tu fala, Júlio, é um elogio para a equipe como um todo, né? Acho que serve como um empurrãozinho a mais, uma motivação a mais para que o pessoal continue desempenhando as suas funções da melhor forma, como vem tentando fazer ao longo do tempo, né? Que bom. Márcio, quantos anos dentro do hospital? 24, Júlio. Tive um período fora, 6 meses, retornei, mas no total 24 anos. Passou por onde? Iniciei no almoxarifado, setor de compras, licitações, um pouco administrativo financeiro, direção administrativa e agora na executiva. Aí que a coisa muda de figura, né? E você, Camila? Eu tenho 10 anos de hospital. 10 anos. 10 anos. Entrou? Comecei na Central de Especialidades Médicas, passei pelo faturamento, passei pelo financeiro, passei pelas licitações, fiquei um tempo de volta no faturamento financeiro, depois fiz a parte de convênios e projetos, voltei para as licitações e agora na direção administrativa. Pronto. Rodamos bastante. Não há necessidade de explicar mais nada para o público o que nós temos frente à administração do nosso hospital. Pessoas que conhecem do começo ao fim toda uma estrutura, né? E acima de tudo, o que eu sempre digo nas nossas reuniões de equipe, a gente tem um propósito dentro do Santa e tem que trabalhar com amor. Seja o que você estiver fazendo, tem que entregar o coração, tem que ter amor pelo que se faz. E aí o resultado aparece. Essa é a política de saúde. Tá certo? Obrigado, Márcio. Obrigado, Camila.